Ora, nisso se diferencia, aparentemente, Heráclito dos anteriores jônios. Tem inteligência, tem logos, este fogo que é Deus, este fogo que é o divino, este fogo que é a divindade. Ora, também a alma, para Heráclito, é parte desse princípio ígneo, que é Deus, que é tudo, que é o mundo. Também a alma, e aí semelhantemente aos primeiros jônios, lembremos-nos do ímã e sua alma que atrai o ferro em Tales. Lembremos que a alma era feita de ar em Anaxímenes. Também em Heráclito, a alma participa do princípio primeiro e único, eterno e perpetuamente mutável, em perpétuo devir, que é a divindade fogo, constitutiva de onde devém, de onde procede, em que é, de que é e onde se dissolvem todas as coisas. Também a alma, portanto, participa do princípio de tudo, de Deus e do mundo. Sempre repito, em perpétua mutação. Deus, guerra e paz. Fogo. Fogo como paradigma do eterno câmbio entre contrários que acabam por se dissolver numa espécie de cinza indiferenciada que é a divindade única do fogo em que se anulam os contrários. A alma também é, pois, fogo. Pois bem, mas é aqui que intervém um dado que, com respeito ao qual, embora se possam ver certas ligações, não se casam perfeitamente. O que quero dizer? Intervém com relação ao homem e sua alma noções que não nascem propriamente do sistema filosófico de Heráclito, mas provém de fora, provém daquilo de que já falamos, da religião de mistérios que é o orfismo. Com efeito, diz Heráclito uma frase aparentemente obscura, como, aliás, em grande parte são obscuras suas reflexões, as reflexões de seu livro sobre a natureza. Por mais que percorramos os caminhos do Logos até seus limites, nunca os encontraremos, porque é imensa a profundidade do Logos. Vejam que interessante. Se a alma é material como o fogo, se é parte deste princípio material elementar, fogo, logo será ela material, será ela corpórea, não será ela espiritual. No entanto, pensemos outras partes corpóreas do homem. A orelha, a mão, o pé. Teria algum sentido dizer que o pé humano é profundo? Que a orelha humana é profunda? Que a mão humana é profunda? Que a mão humana, que a orelha humana, que o pé humano tem logos? É impossível. Portanto, está se falando, ainda que obscuramente, ainda que confusamente, de algo, pelo menos, a alma, feito de uma matéria, digamos, mais sutil que o restante do corpo. Façamos um breve parênteses. E antecipando um pouco as conclusões com relação às aporias de Heráclito. Veja que também é possível à razão humana, natural, é possível ao senso comum humano, encontrar, por um raciocínio
que vai dos efeitos para a causa, duas características da alma humana. Uma, sua espiritualidade. Dois, sua liberdade ou livre-arbítrio. Assim o fará, em grande parte, Sócrates, em grande parte, Platão, e depois Aristóteles, e sobretudo os cristãos, e sobretudo ainda mais Santo Tomás de Aquino. Vejam que o afirmar que, ainda que feita, que a alma não é espiritual, mas feita de alguma matéria mais sutil que o restante dos órgãos do corpo humano, e capaz de profundidade, e capaz de logos, ainda assim, isto é ferir a já tão referida metafísica implícita da razão natural humana. Isto é ferir. Mas o fato é que, ainda assim, ainda ferindo esta conclusão por um raciocínio que, como veremos, é um raciocínio quia a posteriori, ou seja, dos efeitos para a causa, mesmo ferindo, e mesmo no âmbito em que se desenvolve o pensamento de Heráclito, não se casam as coisas. Não se casam as coisas. E veremos já que toda a concepção da alma humana e de sua relação com o corpo humano é como que uma importação, é como que um contrabando vindo de outro lugar, exatamente do pitagorismo. Vejamos, se tudo é material, se tudo é fogo, de Deus a seus momentos, afecções ou acidentes, por que afirmar, como Heráclito, que a vida do corpo é a morte da alma e a morte da alma é a vida do corpo, numa espécie de antecipação da moral ascética que veremos no Fédon platônico, ou no Gorgias? Por quê? Seria, evidentemente, preciso esperar Sócrates e Platão para que se resolvesse já com algo de satisfatória essa aporia. Mas veja, no interior do mesmo pensamento de Heráclito, como dizer que tudo é fogo e que, no entanto, o corpo é a morte da alma e a morte do corpo é a vida da alma. Como dizer mais que isso, que os sentidos humanos não são capazes de descobrir isso que só o que descobre, mas a descoberta de que Deus é inteligência e é fogo. O fogo é Deus e inteligência. Os sentidos e a opinião, a doxa, são enganadores para Heráclito. E a verdadeira sabedoria é reconhecer isto. Todo aquele trajeto de seu pensamento. As coisas estão em perpétuo fluir, em perpétua mudança. Nada é estável, nada permanece enquanto tal. Tudo devém, tudo flui pantarrei. E o faz na medida em que pares de contrários lutam entre si numa guerra perene também, pela supremacia de um sobre o outro, o que se torna, no entanto, unitário, o que se sintetiza, no entanto, se anula, no entanto, nessa unidade superior em que os contrários se fazem não só harmônicos, mas iguais, anulando-se reciprocamente no uno, na unidade